Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, um fariseu pediu a Jesus que fosse comer com ele. E tendo entrado em casa do fariseu, sentou-se à mesa. Eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro cheio de bálsamo, e, estando a seus pés por detrás dele, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas, e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e os beijava e os ungia com bálsamo. Ora, vendo isto, o fariseu que o tinha convidado disse consigo: se este fosse profeta, com certeza saberia quem é e qual é a mulher que o toca e que é pecadora. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele disse: Mestre, fala. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoa a ambos a dívida. Qual deles mais o amará? Respondendo Simão, disse: Creio que aquele a quem perdoou mais. E Jesus disse-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, e esta com suas lágrimas banhou os meus pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste o ósculo, e esta desde que entrou não cessou de beijar os meus pés. Não ungiste minha cabeça com bálsamo, e esta ungiu com bálsamo os meus pés. Pelo que te digo, são-lhe perdoados muitos pecados, porque muito amou. Mas ao que menos se perdoa, menos ama. E a ela disse: são-te perdoados os pecados. E os convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje se celebra a festa de Santa Maria Madalena, a conhecida pecadora cujo evangelho acabamos de ouvir, e tem outros momentos em que ela aparece no racionalismo, modernismo e todas estas mazelas. Eles distinguem as Marias. Dizem que a Maria Madalena não é a Maria irmã de Lázaro de Betânia. Eles dizem, mas para nós é mais que claro, porque na oração coleta de hoje, a igreja vai dizer o seguinte, se referindo a Santa Maria Madalena: socorrei-nos, Senhor, com os sufrágios da bem-aventurada Maria Madalena, por cuja intercessão ressuscitaste o seu irmão Lázaro. Então, a igreja, ela não pode rezar errado. Se a igreja está dizendo que por cuja intercessão nosso Senhor ressuscitou Lázaro, seu irmão, logo é mais que resolvida a questão que Maria, irmã de Santa Marta, é Maria Madalena. Amanhã eu prometo contar a história de Santa Maria Madalena, com detalhes. Ela foi uma mulher muito pecadora, assim que podemos falar da vida dela, que foi mais conhecida que qualquer outra, e vamos aí ver os detalhes de sua vida. Mas hoje vamos ficar com o Evangelho, porque também o modernismo diz que essa atitude, o modernismo devasso, né? Tem o modernismo clássico, nenhum deles é bom, mas tem uns bem esculachados mesmo. Então, esses vão dizer que havia um ato desonesto de Maria Madalena para com Nosso Senhor. Isso é um absurdo. Nosso Senhor o que Santa Maria Madalena, pecadora até então, está fazendo com Nosso Senhor, foi exatamente a cortesia que Simão suprimiu. Suprimiu, sabe Deus o porquê. Em todo caso, ele não cumpriu com a cortesia dos hebreus. E o que ela vai fazer? Ela não vai levar uma bacia de água para lavar os pés de Nosso Senhor, mas ela vai fazer brotar dos seus olhos lágrimas. Olha, uma coisa é derramar uma gota de lágrima,
E falando de uma pecadora é uma coisa muito difícil. Agora, banhar, como diz o Evangelho, os pés de Nosso Senhor com lágrimas, essa mulher chorou, hein? Para ter com que secar com seus cabelos, haja lágrimas. Simão não foi cortês em abrir o seu poço e tirar um balde d'água para lavar os pés do Redentor. Essa mulher fez brotar lágrimas do seu coração arrependido, cujo manancial é muito mais nobre que qualquer poço da terra. E com profusão de lágrimas. São Gregório vai dizer que ela vai secar os pés de Nosso Senhor com o seu cabelo. O cabelo, os santos padres ensinam que é uma coisa supérflua. É um consolo para quem está ficando calvo. Simboliza a vaidade deste mundo. Ela, como muito vaidosa e com as seduções da sua vida promíscua, devia ter os seus cabelos bem ataviados. E o que ela vai fazer? Com aquilo que ela levou tantos à ruína, ela vai agora prostrar seus fios e folículos aos pés de Nosso Senhor para que Ele não permita mais que seja laço do pecado. E os beijos que Simão também suprimiu por falta de cortesia, vamos deixar assim, longe de mim julgar um personagem bíblico, mas, em todo caso, não cumpriu com o protocolo. Esta senhora, Santa Maria Madalena, vai pôr beijos tras beijos de devoção. Mais do que uma saudação comum e corrente, que todos, em cada povo, em cada lugar, tem o seu modo de saudar, com respeito, decoro, recato, ela vai fazer diferente. Ela não está cumprindo os requisitos da cortesia que Simão suprimiu por falta de cortesia. Ela está fazendo os requisitos próprios das almas sinceramente arrependidas. Porque ao abrir o manancial do seu coração, que faz brotar lágrimas com profusão, ao prostrar as vaidades da sua conduta para secar essas lágrimas que lavaram os pés do Senhor, o que falta? Beijar aquele que causou tudo isso. Quem abriu o coração de Nosso Senhor, o coração de Santa Maria Madalena, foi justamente os pés de Nosso Senhor. Porque Nosso Senhor, com seus sagrados pés, andou atrás dos pecadores. E por isso ela vai honrar os seus pés. E não vai ficar só ali. Depois, na sepultura, ela vai fazer o mesmo procedimento. Então, estimadas almas, segundo o Evangelho, nós temos aqui, neste episódio, as disposições próprias de uma alma arrependida. O arrependimento profundo causa na alma lágrimas. Hoje é um problema, hein? As pessoas não choram mais pelos pecados cometidos, choram pelo romantismo estúpido, pelas estupidezes, inclusive da violência. Tem como se comover com isso, com tragédias. Não estou dizendo que isso não seria nobre, chorar e tomar as dores de outros seria compaixão, isso é virtude, mas ao olhar para a própria alma e chorar os próprios pecados, as lágrimas estão secas. E por quê? Porque não deixamos que as chagas do crucificado faça doer o nosso coração por tê-lo ofendido. E Santa Maria Madalena conseguiu isso antes de vê-lo crucificado. Por isso, os pés do Redentor é o que espremeu o coração pecador de Maria Madalena. E não era um coração qualquer, hein? Mesmo pecador, ela foi grande pecadora. Em proporção da sua grande vida de pecado, foi uma grande penitente. E por isso vai sair lágrimas. E se nossos olhos não são capazes de derramar lágrimas, é porque o nosso coração está vazio. É sinal que o pecado roubou tudo. E não deixou nada, que ao ser apertado por Deus não sai nada, porque se não sai, porque não tem o que sair. E aí precisamos, então, de outra disposição de Santa Maria Madalena. Muito foi perdoado porque ela amou muito. A alma que ama a Deus, mesmo com os escorregões da vida, as rasteiras dadas pelo diabo e pelo mundo, mas quando tem amor, tem muita coisa no coração. E quem, por um acidente da vida, chegou a ofender a Deus, vai se arrepender com profusão.
E eu não digo aqui só de pecados mortais, hein? Os pecados veniais também são dignos de lágrimas, porque são ofensas feitas a Deus nosso Senhor. Então, queridas almas, a honrar esta santa, amanhã lhes dizia, prometo contar a história dela com detalhes, vinda dos jornais de Jerusalém. Vamos então imitar o que o Evangelho coloca, vamos aos pés de Nosso Senhor. Lacordaire dizia que quando estamos aos pés de Nosso Senhor, nós estamos perto do seu coração. Porque aquela mulher, Maria Madalena, fazendo o que vimos, chorando, secando com o cabelo os seus pés, beijando, Nosso Senhor se inclinou até ela para dizer, mulher, teus pecados estão perdoados, vai em paz. Então, se queremos estar aos pés, se queremos estar dentro do coração de Nosso Senhor, a entrada é estar a seus pés, chorando, rezando, esperando, seja o que for, com ato de qualquer virtude, mas se estamos aos pés de Nosso Senhor, Ele se inclinará e estaremos bem próximo do seu coração. Então, que Santa Madalena, Maria Madalena nos conceda essa graça, ir aos pés de Nosso Senhor e que os pés de Nosso Senhor pise os nossos corações como um lagar e tire daí lágrimas de arrependimento, de conversão, de esperança, de dor, do que for. Toda lágrima é bem-vinda, salva a lágrima do desespero, que jorra como caudal manancial por este mundo, mas aos pés de Deus são lágrimas de contrição, de arrependimento, de esperança, e que nossos olhos estão aí meio que secos e precisam ser ativados por esse arrependimento que é causado pelo amor a Deus. Então peçamos a Santa Maria Madalena este amor e essas lágrimas e essa conduta de nunca jamais temer estar aos pés de Nosso Senhor, porque aí seria desesperar da própria salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.